A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, a Torto e a Direito, programa semanal na Diana FM com Ricardo Freixal, Bento Anastácio e Alberto Magalhães. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos já avançar para as notas... Boa tarde, Sérgio Major. Diga? Boa tarde, Sérgio Major. Muito boa tarde. Vamos já avançar para as notas de abertura e hoje é o Ricardo Freixal a começar. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sérgio Major. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio também. Ontem ouvi numa estação de telejornal a descrição ou a apresentação de uns dados estatísticos, julgo que da Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ser ou não? Pode. Sobre a preocupação com o envelhecimento da população portuguesa. Segundo o estudo, mais de 25% da população portuguesa tem mais de 65 anos. Bom, eu estou incluído, ainda que possa não parecer, estou incluído dentro desse grupo. E a primeira preocupação que eu tenho é que uma população envelhecida é uma população que só muito dificilmente se reproduz, e é uma população com a qual o Estado, os serviços de saúde vão ter preocupações mais elaboradas para dar boa condição de vida aos cidadãos. E esse é um aspecto que me diz diretamente a respeito a partir de agora, não é? O outro aspecto que me preocupa é que, sendo Portugal, segundo o mesmo estudo, o quarto país com a população mais envelhecida, eu pergunto qual é o nosso futuro. Ou seja, tal como na floresta, em algum tipo de floresta, nomeadamente na floresta mediterrânica, tem que existir árvores com várias idades. São árvores mais velhas, são árvores de média idade, são árvores novas, e eu penso que com a dinâmica populacional humana terá que existir a mesma coisa. Bom, e isto não será uma questão de falta de líbido, com certeza, dos portugueses, nem será mais novos, nem os mais velhos também. Não será uma questão de falta eventualmente, de atividade procriadora, mas terá muito que ver com as condições de vida que proporcionam à população portuguesa, que não se sente atraída pela condição de vida na maior parte do território português, nomeadamente nos espaços rurais, onde a maior parte da população ou do censo populacional aumenta, sobretudo a partir da imigração. E isto dá que pensar também. E, portanto, nada disto se faz apenas com decretos a prevenir a desertificação, nada disto se faz embora a lei seja fundamental para regulamentar, o que é importante é que se criem condições para que existam atividades, para que se fixem populações e para que essas populações tenham boa condição de vida. E, portanto, a política, as comissões de inquérito e tudo aquilo a que nós assistimos no nosso dia-a-dia resultam, infelizmente para nós, para o país e se calhar para as gerações vindouras, neste panorama que, atenção, não se vai resolver em curto espaço de tempo. Não se vai resolver numa legislatura, são precisas se calhar 3 ou 4 legislaturas para que, com políticas concertadas e sustentadas, a situação se possa inverter num quadro completamente diferente deste. E, portanto, eu deixo isto para reflexão também de todos nós e dos nossos ouvintes também. Muito bem, fica este repto para uma reflexão sobre este assunto do Ricardo. Ora, Bento Anastácio, boa tarde, a sua nota. Boa tarde. Sérgio, boa tarde ao Ricardo aqui ao lado, ao Alberto mais ao longe e a quem tem paciência para nos ouvir. Hoje, no Dia Mundial do Refugiado, obviamente teria que o lembrar, mas depois do que ocorreu em Lampedusa, outra vez em Lampedusa, não poderia deixar de fazer algumas considerações sobre isto. Morreram mais 600 pessoas, ao que se sabe, fora as outras que nunca são de encontrar e de barcos que vão ao fundo e que ninguém sabe disso.
desapareceram 600 pessoas que iam num barco superlotado, com mais de 700, pelo empurra daqui, empurra dali, entre a Grécia e a Itália. Podem muito bem ter algumas razões, a Grécia e a Itália, de falta de solidariedade do resto dos países europeus em acolher os refugiados. Muitos deles não cumprem sequer os acordos mínimos, isso é certo, mas não lhes confere o direito de deixar morrer pessoas para que possam ganhar capacidade negocial em Bruxelas. Eu acho que isto chegou ao patamar mais baixo a que a humanidade se viu até hoje. É completamente... eu diria que era uma outra coisa, mas é completamente uma coisa que vocês já perceberam o que eu queria dizer. Olhar para um barco com 750 pessoas, saber que ele vai ao fundo mais minuto, menos minuto, e estarem a olhar para um lado e para o outro, dizer não ao grego, fica tu com esses gajos, não ao italiano, fica tu com eles. Ao fim e ao cabo, quem ficou com eles foi o Mediterrâneo. Uma outra nota, e muito curta, tem a ver com um anúncio que fez a Polícia de Segurança Pública de abertura para o concurso para oficiais da PSP. Utilizou a PSP a fotografia de um oficial da Polícia de Segurança Pública negro para o apelo ao recrutamento de jovens que queiram seguir a carreira policial e com entrada por via das faculdades, etc., etc. A esse anúncio vem acompanhado depois nas redes sociais de um churrilho de ataques racistas, xenófobos, indigno de um país civilizado. Assim como indigno de países civilizados são outras coisas que falaremos a seguir. Muito bem, e concluímos esta ronda com a nota de abertura do Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. Boa tarde aos meus companheiros, boa tarde aos nossos ouvintes. A minha nota vem no seguimento da última nota do Bento Anastácio. Parece que estávamos combinados, mas não estávamos. De facto, eu também dei conta do cartaz da PSP, dos comentários mais ou menos racistas e queria falar sobre isso. Por exemplo, nós saliento aqui um dos comentários que é ridículo. Diz assim, é racista, nitidamente discriminatório e ridículo. Diz assim o comentário no Twitter. Não quer ser racista, mas o que está um preto a fazer na polícia portuguesa? Este comentário é completamente racista e completamente ridículo. Há inúmeros polícias negros na polícia portuguesa, não é o primeiro, e portanto nem sequer se percebe o que é que a senhora, parece-me que era uma senhora, o que é que a senhora quer dizer com isto. Depois tenho aqui outro racista, provocatório e antidiscriminação positiva. Diz assim o comentário. O concurso também está aberto a homens brancos portugueses? Este é um bocadinho mais mariola. Eu queria, para consolo e proveito dos nossos ouvintes, ler o artigo 240 do Código Penal. Acho que é serviço público. Penso que grande parte das pessoas não o leram. E o Código Penal, no seu artigo 240, no número 1, diz o seguinte: quem, a linha A, fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem, ou a linha B, participar na organização ou nas atividades referidas na linha anterior, ou lhes prestar assistência,
incluindo o seu financiamento, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. E o número 2 diz assim: quem em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de comunicação social, a linha A, provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica. Ou a linha B, difamar ou injuriar ou grupo de pessoas por causa da sua pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica, com a intenção de incitar à discriminação racial ou de a encorajar, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Eu acho que, para terminar esta nota, acho que é preciso dizer isto. Opiniões racistas que elas sejam é uma coisa. Atos racistas e incitamento a atos de violência racista é uma coisa completamente diferente. Para uns, se calhar, para alguns atos, para algumas opiniões, se calhar 6 meses de prisão é demais, para outros atos racistas, 5 anos se calhar é de menos. E por aqui me fico por agora. Muito bem, vamos passar para um dos temas que temos na nossa ordem de trabalhos, a escala polémica na Hungria do Primeiro-Ministro quando viajava para o Conselho Europeu, na Moldova, fez escala na Hungria e assistiu à final da Liga Europa. Uma das equipas é treinada por um português e o Primeiro-Ministro António Costa sentou-se ao lado do presidente húngaro, Viktor Orbán, e tem sido polémica essa escala e essa participação, ou melhor, presença na final da Liga Europa, porque não estava na ordem, na agenda oficial do Primeiro-Ministro e, têm sido várias informações, algumas contraditórias. Agora a mais recente, por exemplo, do Jornal Expresso, diz que o Primeiro-Ministro esteve na final da Liga Europa no âmbito da candidatura de Portugal ao Mundial 2030. Eu começava pelo Ricardo Freixel. Eu começava pelo Ricardo Freixel. Se vê aqui alguma polémica, porque já, por exemplo, hoje, há instantes, antes de começarmos o programa, vi que, por exemplo, sobretudo os partidos da direita estão a insistir muito em pedir esclarecimentos e mais informações. E o que é certo é que, pelo menos até agora, acho que só o gabinete do Primeiro-Ministro é que deu algumas justificações. Para si, faz-lhe alguma confusão esta escala? O Primeiro-Ministro assistir à final da Liga Europa sem isso estar na sua agenda oficial? Ou o facto de estar ao lado de Viktor Orbán? Vê algum problema nisso? Sérgio Major, eu acho que não é a Liga Europa, é a Liga das Conferências. Não, foi a Liga Europa. Foi a Liga Europa, sim. Quem era o treinador que estava? É o José Mourinho, com a Roma. Por acaso perdeu. Não era da Liga Europa. Era a Liga Europa. Está bem, tudo bem. Bom, ora bem. Tudo bem se o Primeiro-Ministro fosse apenas um aficionado. Tudo bem ou tudo mal se o Primeiro-Ministro fosse apenas tivesse como ídolo o Zé Mourinho, tivesse como referência o Zé Mourinho como treinador, como referencial para os profissionais portugueses em geral, e se ele fosse um puro aficionado à prática das modalidades. Não vejo grande relação entre ele estar presente na final da Liga Europa e o facto de Portugal ser um dos candidatos ao Mundial. Portanto, acho que tudo isto são desculpas de mau pagador. E o que me faz impressão não é António Costa ter estado, ou ter feito escala não prevista na final. Ou pelo menos não divulgada. Não divulgada. Prevista estava porque teve que ser feita, não é? Aquilo que me preocupa neste momento é que António Costa e uma série de entidades pseudo-responsáveis pela nossa governação fazem tudo aquilo que querem e lhe apetece sem dar, passo o termo, cavaco àquele que são aqueles que são os eleitos e são aqueles que são os representantes, os elegem, e que são aqueles que são os representantes e a população portuguesa em geral.
Isso é que a mim me preocupa. É que das duas uma. Portanto, ou estes eleitos, a partir do momento em que são eleitos, sabe-se lá como, fazem tudo aquilo que querem, sem dar disso satisfação a ninguém, ao povo em geral, e isso é muito mau. Ou então, tem que existir sentido de Estado, tem que haver respeito pelos outros, porque o que está mal para Portugal não é o facto dos custos acrescidos de uma escala que António Costa fez para ver um jogo de futebol. O que está mal é tudo o resto que está subjacente a esse tipo de comportamento. E, portanto, eu desde já daqui repudio esse tipo de atitude, quer tenha sido em Budapeste, quer tenha estado ao lado, seja ele de quem for, ao meu lado não estava porque eu não estive lá, nem nunca estaria. Mas e é isso é que me preocupa. Para que é que nós, país, estaremos guardados ainda? Portanto, Ricardo, desculpa diga. lá. Surgiu-me aqui uma dúvida naquilo que disse. Falou nos eleitos, sabe-se lá como? Não me diga que você já está como o Bolsonaro e o Trump a duvidar. Não, Alberto Magalhães, não me esteja aqui a tentar baralhar, porque eu sei muito bem aquilo que estou a dizer. Então diga Eu lá. sei muito bem o que estou a dizer. Sabe-se lá como? Sabe-se o quê? Sabe-se porquê? Porque tenho para mim que esta temporização, este tempo, estas legislaturas, ainda por cima agora com uma maioria absoluta, dá a quem não tem, por vezes, respeito por quem os elege, dá aso, muitas vezes, a comportamentos que vão muito para além daquilo que é aceitável do ponto de vista democrático. E, portanto, uma coisa Sim, mas é eles a foram forma como eleitos em nós... eleições Uma coisa legítimas, é a forma como eu elejo, ou como eu voto para os meus eleitos, outra coisa é aquilo que os meus eleitos fazem quando apanham o meu voto no bolso. E é aquilo que nós estamos sistematicamente a aproveitar. Temos uma pseudo-democracia onde, a soldo de uma eleição eventualmente democrática, e eu digo eventualmente também, se quiser, escolhemos um programa para debater este aspecto. Porque não são palavras vãs. Agora, eu não admito que alguém, num regime democrático, custa a escala ao que custar, representa a escala ao que representar. Nós temos direito a saber como, porquê e quando é que estas coisas acontecem, e porquê é que acontecem e porquê é que se fazem. Não é a posteriori, depois de serem levantadas, eventualmente, podem ser questões de lana caprina, não interessa, mas são importantes para aquilo que é a verdade e o exercício do poder com sentido de Estado. E não fazer aquilo que muito bem lhe apetece. Porque a maioria, por muito ampla que seja, não lhes dá direito a desrespeitar, pelo menos, o direito à informação que todos nós temos. Muito bem. Bento Anastácio, a sua opinião? Acha que o Primeiro-Ministro deve dar mais explicações sobre esta escala? Cada vez que o Primeiro-Ministro dá explicações, dá uma diferente da que tinha dado anteriormente. Para a gente não ter que se debruçar sobre muitas declarações contraditórias do Primeiro-Ministro, é bom que ele se cale, porque senão nunca mais a gente sai daqui. Vamos lá ver uma coisa. Começando pelo princípio. O avião que o professor Cavaco Silva comprou para o governo, para a República, não tem alcance suficiente para ir até a uma reunião mais longe do Conselho da Europa. Pronto, isto é um facto. O avião tinha que parar num sítio qualquer. Toda a gente sabe que o Costa é rapaz de ir à bola, seja em que circunstâncias for. Apanhou o avianito ali parado, ou disse, olha, em vez de parares mais cá abaixo, paras um bocado mais lá acima, enquanto atestas e não atestas essa coisa, eu vou à bola. Até aí, tudo bem. Se o Costa não fosse Primeiro-Ministro. E depois há um pequeno pormenor que se calhar também é um por maior, é que se ele, estando em qualquer sítio dentro do avião da Força Aérea Portuguesa, estaria em território português, segundo as leis internacionais, o que acontece a partir do momento em que sai do avião, apesar de dentro do espaço, chega, ausentou-se do país para um país terceiro e não deu cavaco a ninguém. Parece-me mal.
Depois, tenho outra coisa que para mim é muito mais importante que isto tudo, é aquela diz-me com quem vais à bola, dir-te-ei quem és. E a Paula de uma invenção de uma candidatura ao Campeonato do Mundo de Futebol que junta aqui 4 países mesmo, juntinhos, pertinho uns dos outros, que é aqui Portugal, Espanha, Marrocos e a Ucrânia. Eu estou mesmo a ver como é que se joga, como é que se faz a gestão dos transportes e se poupa energia, mas isso dava outro programa. Depois disto tudo, o que acontece é um pouco o que diz o Ricardo, quer dizer, eu sou o dono disto, faço o que quero e bem lhe apetece. Poderia muito bem o primeiro-ministro pôr uma pequena linha no programa a dizer privado. Das 7 da manhã às 10 da manhã, não sei que horas é que foi a bola, a hora que foi, ou quando é que ele parou e quando é que ele saiu, e isso diria que eram horas privadas do Primeiro-Ministro, e ele também tem direito à vida privada, a fazer o que quer que seja, e ir à bola inclusive. Ao lado daquele gajo, a mim de facto parece-me mal. Era isto para já. Muito bem. Alberto Magalhães, a sua opinião? Concordando basicamente com quase tudo o que os meus camaradas disseram, eu queria, em primeiro lugar, salientar as explicações que eu acho grotescas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Que é amigo, é amigo. Que muito amigo de Costa aproveitou para dar 2 explicações completamente absurdas. Entre 3 facadas das 2 explicações. Ele até me disse a mim, ele comunicou-me que ia à bola, aproveitou para dar um abraço ao Mourinho. Aproveitou para dar um abraço ao Mourinho. Mas isto é o quê? Depois foi com certeza. Acho que o Mourinho não teve tempo. Foi com certeza uma escala técnica. Foi com certeza uma escala técnica. Uma escala Essa foi de técnica facto. para quê? Só se esqueceram de meter gasolina em Lisboa. Não chegava, meu. O Falcon tem Não autonomia chega. para 6.000 e tal quilómetros. O A50 não portanto, tem. chega à Moldova e ainda sobram quilómetros. Não chega. Foi o que eu li em jornais Mas respeitáveis. Foi o que eu li em jornais Deves ter respeitáveis. visto o modelo errado que ontem o gajo desculpem, ontem o senhor da Força Aérea explicou que não cabia. Lá Não cabia. o gasóleo para a coisa se dar. Depois, António Costa foi convidado pela UEFA. Mas só ele é que foi convidado. Todos os primeiros ministros do 40 país. primeiros ministros deslocam-se à Moldova para uma reunião europeia. E só o António Costa é que foi convidado. Não, melhor, só o Costa é só o Costa da António bola, Costa só o António Costa é que aceitou o convite. Eu sei lá se os outros gostam da bola. Eu não sei. O que eu Ou sei não gostavam é que da companhia. é que só ele calhar não gostavam aproveitou da o convite. companhia. Se foram todos convidados, só ele aproveitou o convite. Pior, Giorgia Meloni, essa populista, e Pedro Sánchez, o nosso vizinho, tinham as equipes do seu país na final da Liga Europa, não apareceram, não foram ver o jogo com o Vítor Orbán, mas o António Costa foi. Não tem porquê? eleições. Foi porquê? Não tem eleições. E aqui eu concordo com o que vocês disseram, mas dando-lhe um ar à minha exposição, um ar mais clássico. Na Grécia Antiga, a ubris era um conceito em que manifestava, que atacava, digamos assim, os chefes, os poderosos, com uma espécie de orgulho, presunção e arrogância desmedidas, e que os levavam à loucura derivada da sensação de poder sem limites, a sensação de impunidade. E, portanto, levava políticos vencedores ao disparate. E alguns exemplos serão o Júlio César, que foi avisado de que estava a exceder-se, já se considerava um deus,
e foi avisado que ainda lhe limpavam o sebo e não ligou nenhuma porque estava convencido que realmente era um deus e imortal. E depois levou umas facadas do filho Brutus e a gente sabe como é que acabou. Ou então como o Napoleão Bonaparte, que já tinha praticamente quase toda a Europa conquistada e resolveu meter-se a conquistar a Rússia precisamente antes do inverno. O que foi um disparate completo que depois Hitler, cheio de soberba, também reproduziu tal e qual. Por outras palavras, agora não falando a grego clássico, por outras palavras, o salário do primeiro-ministro é miserável. O primeiro-ministro pensou, tenho de aturar a piolheira, esta piolheira como Dom Carlos, esta piolheira da oposição, os caprichos dos eleitores, dos jornalistas, dos comentadores. Estou farto. Ao menos que possa ir de Falcon à final da Liga Europa, embora discretamente, claro. Por isso nada consta na agenda oficial. Também é uma boa perspectiva. Eu deixo a alternativa, tenho outra alternativa para explicar a ida dele, mas deixo-a para a segunda ronda. Epá, isto vale Muito uma bem. segunda ronda. Está bem, pronto. Vamos Eu lá. também acho que não, mas, Não vale Rapidamente, segunda ronda mas nenhuma. também rapidamente. fazemos uma segunda ronda curta. Ricardo, o que é que lhe apraz ainda dizer sobre este assunto? Há aqui pormenores de natureza técnica relativamente à autonomia do avião que eu não sabia, que eu desconhecia, não é? E então, parar aqui ou parar ali já agora, se quiser ir à bola, pronto, deixo. Já está por tudo. Todos os problemas. Já vale tudo. Ora bem, Mas havia aqui questões de natureza técnica de escala obrigatória que eu desconhecia. Mas de qualquer forma que nós devemos saber, devemos ser informados, não sei. Muito sinceramente, Ricardo, desculpe lá. Diga. Talvez alterando a ordem isto dê-me mais resultado. Já estou a ver que vocês têm pouco a dizer. Eu vou lançar aqui umas achas para a fogueira e talvez vocês depois despertem e animem. A minha explicação alternativa é isto. Ricardo quer continuar nas boas graças de Vítor Orbán. Já sabemos que em 2020... Ricardo não, Costa, António Costa. Ricardo Costa. António Costa. Confusões. Em 2020, o António Costa defendeu Orbán, a gente esquece destas coisas, manifestando-se contra as sanções propostas para castigar as mazelas do Estado de Direito húngaro. Portanto, o objetivo de Costa será ou uma candidatura europeia, isto é a minha tese, ou negócios. E aqui eu sirvo-me de um artigo que vi no Público em que, curiosamente, dizia que o chefe de gabinete de António Costa é Vítor Scária, assessor económico de Sócrates, aquele que tratou dos negócios com a Venezuela. E também, aproveitando o mesmo artigo, dizer que existe um ex-eurodeputado do PSD, Mário David, que é atualmente conselheiro de Vítor Orbán. E talvez Tenham ido todos à bola. a visita do Costa tenha sido para irem todos à bola. E se calhar há negócios. Há pormenores. Para acabar, o povo, desculpa estas coisas todas, o povo é amigo, até nós somos amigos e compreendemos a necessidade de Costa ir ao futebol. O povo é amigo, mas é um bocadinho invejoso às vezes. E por isso trata de dizer um bocadinho mal destas coisas. Sim, o povo também gosta de ir à bola. Claro. Ricardo, o que é que lhe parece? Nada, o Alberto Magalhães inveja. acabou parcialmente por responder às minhas dúvidas acerca da eleição. Mas o que é que lhe parece, enfim, este palpite do Não sei, Alberto? não arriscaria tanto, não tenho tanta informação, não me preparei com esta informação toda, não fui para trás. Mas não sei, o Alberto Magalhães não estará com certeza a querer estabelecer um paralelo entre Costa e Sócrates em termos de modus operandi. Estará ou não, Alberto Magalhães? ou é atrevimento meu? Fica a interpretação dos ouvintes. É atrevimento meu. Bento Anastácio. Bem, eu acho que isto, a não ser a arrogância e a prepotência do primeiro, não é um não assunto. O que é facto é que não esteve em boa companhia e, como em outras áreas, o Costa não anda lá muito bem acompanhado. Ou o Costa anda muito mal acompanhado, ou o país
anda muito mal, escolheu má companhia para o governo. Mas eu, como cá não sou maldizente, Não, o país não, o Estado. o Estado. Eu digo o Estado, o Estado. Eu, como não sou maldizente, acho que o Costa aproveitou mesmo só para ir à bola, já para não ter que ser meia dúzia de considerações sobre o facto de estar sentado ao lado daquele sujeito. Muito bem, Alberto, ainda quer dizer alguma coisa? Ou... O Alberto já já não diz gastou o mais tempo, nada. acho que já gastou o seu tempo. O Só Alberto que já não acho- diz mais nada. Não digo mais nada, a não ser que António Costa, com certeza que não se sentaria ao lado de André Ventura para ver um jogo de futebol. Mas estou só ao lado do primo. Ficava-lhe mal, não é? Aqui dentro. Agora ao lado do primo está-se bem. Nada, é uma questão de esquerda e direita. É. Pseudo. Bom, nós já estamos a bater Muito a bem. torto e a direito no nosso programa. Muito bem, vamos lá para o Exatamente. próximo tema. Vamos falar sobre a vandalização de arte. É o tema do Ricardo Freixal. Quer explicar porque é que traz este tema? Penso que é de forma, em termos gerais, não é? A vandalização da arte não se refere a um ato em particular. É uma Ou está é uma relacionado forma- com a vandalização contra uma exposição. É uma da forma, comunidade LGBT em É Évora. uma forma dissimulada de disfarçar a tentativa de coação que os meus colegas de programa fizeram e para a apresentação deste tema. Este não era de facto o meu tema. Foi pressionado. Fui pressionado, mas filo conscientemente. Portanto, acho que. E aproveitei para ser informado, porque eles tinham passado um pouco ao lado. Esta história do Pride e eu sou mais do MGBGT, do LGBT, com todo o respeito pelos comportamentos e pelas tendências de género e sexuais de todos aqueles que não são heterossexuais como eu sou. Como tem sido até aqui. Não sei como é que vai acontecer. Mas de facto eu não queria transportar para aqui a discussão do tema do LGBT, mais o quê, porque isto daria para mais do que um programa, porque de facto aqui o grupo não tem coerência e daria para uma grande discussão. E então fui pelo ato de vandalismo que foi provocado, não sabemos por quem. Sei que se o ato de vandalismo não tem acontecido, eu não tinha tido conhecimento, e posso ser um cidadão desinformado, eu não tinha tido conhecimento daquela exposição com aquela temática feita naquele local. E, portanto, há aqui uma série de temas a abordar. É a Igreja de São Vicente enquanto espaço cultural, que acho muito bem, já tenho ido a algumas exposições pacíficas sem terem sido vandalizadas na Igreja de São Vicente, que, sendo propriedade da Câmara Municipal de Évora, não tira a religiosidade que o templo tem. E, portanto, acho que, não sei quem organizou a exposição, sem querer ser muito puritano, quer dizer que teriam existido N sítios em Évora, bom, N não tão tantos assim, mas outros sítios mais pacíficos que poderiam ter servido para aquela exposição. Uma vez que a exposição teve lugar na Igreja de São Vicente, também poderiam ter poupado a profanação do altar e da pia batismal a atos que são manifestamente contra a religião. E é que respeitar aquela religião, porque aquilo é um templo, continua a ser um templo. Sendo da Câmara, seja de quem for, continua a ser um templo. Acho que está muito bem aproveitado para espaço cultural, mas poderiam ter poupado toda esta polémica, que não serviu senão, não sabemos quem a vandalizou, e a vandalização da arte sensu lato, eu socorro-me aqui do Alberto Magalhães, que me recordo que há uns 3 ou 4 programas atrás criticou aqui severamente aquilo que tinham sido os atos de vandalismo feitos no Museu do Louvre. Não foi no Alberto Magalhães, não foi? Vários sítios, sim. Foi. E, portanto, socorro-me aqui da intervenção dele para estabelecer aqui um paralelo. E, portanto, acho que a arte em si tem que ser poupada, seja ela que arte for, mas também o bom senso teria mandado que esta manifestação de arte tivesse sido organizada num outro espaço qualquer que não aquele. E depois outra coisa, não sei quem vandalizou,
embora seja contra o vandalismo, não sei quem vandalizou, com que propósito foi feito esse vandalismo, mas digo que se não fosse ter existido esse vandalismo de arte, eu não tinha sabido do movimento que não me fez mal nenhum, não me apercebi sequer dele e que não me preocupa minimamente, desde que não me obriga um dia qualquer a fazer parte de um desfile desses. Não é? Muito bem. Que até agora ainda não sou aderente, ainda não sou. Agora, a discussão acerca do grupo... Ou seja, do grupo concluindo, acha que a exposição organizada nesta igreja, ainda que não seja igreja, não tem culto, habitualmente não tem culto, mas não, habitualmente não. Habitualmente não tem. Em outubro de 2021 teve. Portanto, não é assim tão longe quanto isso. Certo, mas não há missa todos os domingos, não deixa de chover um templo religioso e, portanto, tem que ser respeitado. E depois outra coisa, há as paredes, há tudo aquilo, porque a pia batismal, porque o crucifixo do altar, porque... Percebe? Portanto, foi um local escolhido, local escolhido foi de mau gosto. Não foi de mau gosto, não sei se não terá sido propositado, provocatório. E isso ainda é mais grave. E depois digo-lhe, veementemente, não sei quem vandalizou, não se sabe quem vandalizou, qual foi o propósito da vandalização, e eu, cidadão normal, se não tivesse sido vandalismo, não tinha sabido da manifestação. Muito bem. Pode-me dizer, mal informado, eventualmente, mas por trás pode haver, não quero acreditar que sim, mas pode haver toda uma série de objetivos que são maquiavélicos eventualmente, mas que nos saltam. Muito bem. E que dão de facto toda esta história. Muito bem. Não é? Agora digo-lhe que fui de facto coagido, mas fui coagido de uma forma, e depois desviei para o senso lato, mas não quero discutir aqui o problema das opções de género, de sexo, de nada, não quero. Disse a minha, porque podiam pensar que tal este gajo também. Foi consentido, portanto. Foi consentido. Foi perfeitamente consentido, porque somos colegiais. Eu sei que qualquer dia, se eu quiser propor, eles também. E tenho aqui uma já há um 0 a meu favor. Não é? Muito bem. Antes de dar a palavra ao Bento, gostava só de fazer um enquadramento. Esta exposição na Igreja de São Vicente foi vandalizada por 3 homens que se colocaram em fuga. A polícia está a investigar. A exposição fez parte do programa da Évora Pride, que esteve a decorrer na semana passada, até domingo. E houve outros, houve ainda outro incidente por causa destas iniciativas organizadas pela comunidade LGBT. Bento Anastácio, que análise é que faz deste ato de vandalismo contra esta exposição? E já agora, qual é a sua opinião, se concorda com o Ricardo que o local não era o melhor para expor estes trabalhos? Obviamente que a minha opinião não será de forma alguma coincidente com a do Ricardo, por motivos óbvios, porque senão isto não era a torta e a direita, era só a direita. Ora, vamos lá ver uma coisa. Ou a torta. Começando pelo princípio, aquela igreja não está aberta ao culto, não se foi... Nos últimos 40 anos, salvo erro, houve uma exceção para uma comemoração muito especial, a que o arcebispo de Évora voltou a fazer os rituais de abertura do templo e de encerramento do templo, mas isso são questões que eu não domino. Eu sei que, portanto, que é um edifício como qualquer outro, como há pela cidade dezenas de conventos que hoje são casas ou hotéis, ou igrejas que foram transformadas noutras coisas. Portanto, essa parte do templo, ali a única coisa que lhe resta é o nome. É claro que ficou lá o altar e ficou a pia batismal, porque são obras de grande interesse arquitetónico. Direi que, ao contrário do que diz o Ricardo, sabe-se quem foi. Há, que eu saiba, pelo menos uma pessoa identificada, mas vamos ao princípio. O que se passou ali não foi só apenas a destruição de arte. Destruição de arte pela destruição de arte foi aquilo que nós falamos aqui há uns tempos atrás, quando houve meia dúzia de gaiatos parvos espalhados por essa Europa que andou a tirar a tinta para cima de obras de arte por causa do escape dos automóveis e coisas assim no género.
que não tem nada a ver com o que se passou. O que se passou foi, de facto, um crime de ódio contra uma comunidade pela sua opção sexual. Está a julgar. Está a julgar. Sim. Está a julgar, mas não tem não, esse direito. Não tem esse direito. Tenho o direito de opinar. De opinar, está de a opinar. opinar, Não, de mas está a opinar. julgar. Sim, na minha opinião. Opinar é pensar que. Sim, mas O que se passou foi julgar, é julgar. Então volto a dizer, o que se passou foi um crime de ódio e um crime que não tem nada. Partiram aquela exposição como poderiam ter partido outra coisa qualquer. E já agora, como eu diria. Bento, deixa-me só interromper, porque já agora. Não é objetivo, caso, não é objetivo. Por isso é que o caso, o caso passou para a Polícia Judiciária. Exatamente. Não é a PSP que está a investigar. Exatamente por isso eu ia lá chegar. Tratou-se de um crime de sequestro. Um crime que é um crime de prisão maior, agravado por um crime de ódio. Foi o que se passou. Não foi 3 gaiatos que se lembraram de ir ali partir uma coisa qualquer, como poderia ou se quer fazer passar, já que, e eu não podia deixar de passar neste momento, por exemplo, o único jornal da cidade até hoje não lhe fez uma única referência. Portanto, eu sei que isto é uma mágoa. O Diário do Sul. Não, já fez. Já fez? Fez várias referências várias referências com várias tomadas de posição de grupos da cidade. Sim, E, eu ontem, só se foi o jornal de hoje, não vi. Fez ontem, fez hoje, já saíram notas sobre. Então, eu peço desculpa, eu é que não vi o jornal atempadamente. O que acontece neste caso é que houve 3 indivíduos, como eu dizia há bocado, um deles se conhece a identificação, os outros 2 não se sabe, e é gente ligada à extrema-direita, mais fascista e mais reacionária e mais burguesa que há neste país. Não. A única coisa que eu concordo com o Ricardo é que se não houvesse este ato de vandalismo, provavelmente muitas das pessoas não saberiam que estava a haver esta Évora Pride, e uma coisa tenho a certeza, não teria ido desfilar. Eu fui ao desfile porque me sentia obrigado. Como diria o Zeca, não me obriguem a vir para a rua gritar. Obrigaram-me a ir para a rua gritar que as pessoas têm o direito de ter as suas opções e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem o direito de destruir e com uma forma intimidatória, já que 2 horas depois tinham uma concentração ilegal, não convocada, à frente da igreja de São Vicente, num ato, obviamente, de solidariedade para o que se passou, e aos outros 4 energúmenos nem sequer faço referência. Mas, Bento Anastácio, a organização não podia ter escolhido outro lugar para a exposição? A Igreja São Francisco é a Galeria Municipal de Arte. Neste momento, a Câmara Municipal não tem mais nenhum espaço para exposições que não sejam de grande dimensão. Não era uma exposição, que me perdoem os artistas que lá expuseram, não era uma exposição que tivesse a dignidade do Palácio Dom Manuel. Mas porquê? Porque o Palácio Dom Manuel está reservado e percebe-se, tem uma quantidade de iniciativas, e o facto de estar lá uma exposição impede que haja outras coisas no Palácio Dom Manuel. Nesta altura, perto da feira, era completamente impossível, e depois a própria agenda do Palácio Dom Manuel não dá para isso. O que isto vem demonstrar é que precisamos que rapidamente o Salão Central seja aberto para que haja mais espaços onde as coisas possam acontecer. Mas isto para uma primeira volta ficarei por aqui. Alberto Magalhães, que análise faz deste caso? Vamos lá ver, já estão a circunscrever o tema a este caso. Eu tinha aqui exemplos de outros casos. Os ativistas ambientais, que o Bento já falou, mas ele cometeu um erro. Não atiraram tinta aos quadros. Temos aqui ativistas ambientais do tomate ao Van Gogh,
em outubro de 2022, e na mesma data, ou melhor, também em outubro de 2022, ativistas ambientais do puré de batata ao Moni. Epá, eu pensei que fosse tinta, ainda bem que foi uma coisa que estraga menos, pá. Estou menos preocupado. A parvoíce afinal não foi tão grande. Mas o ato aqui, O ato é- o ato de vandalismo E agora, foi o quê? e agora O ato este, de vandalismo aqui na Igreja de São Vicente, concretamente, foi o quê? O que se passou concretamente na Igreja de São Vicente foi o seguinte: entraram 3 indivíduos dentro da igreja, então, sequestraram. Bento, Não, é só para. eu também vou falar disso. Sequestraram. Eu não só estou a falar nos factos. Eu também Sequestraram quero falar nos factos. Se não te Ok, importas. ok, então pronto. Ok. Vá. Três Elucida homens tu o Ricardo. vandalizaram a exposição LGBT+, na Igreja de São Vicente. Entraram, Sequestraram um funcionário. Rolando Galhardas, da organização, disse à Diana FM, foi uma tentativa declarada de nos assustar e causar medo através do ódio. O que é que eles fizeram? Coagiram, fizeram refém e ameaçaram de morte o funcionário da Câmara que lá estava a guardar a exposição. E depois destruíram quadros, destruíram fotografias, etc. E depois fugiram. Ricardo, Alberto, só um pormenor. Para quem acha que foi por ser um local sagrado, estes energúmenos urinaram em cima das obras espalhadas pela igreja. Portanto, para quem está preocupado com o sítio sagrado. Sim. Desculpa. Naturalmente Certo. não me está a imaginar. Não é Depois- assim, não é assim. depois houve outro Imaginar a minha- incidente. Não é assim. Não, Claro, porque isso obviamente não é contigo. Nem Ricardo. nenhum. Não é contigo. Depois houve outro nenhum incidente. frequentador normal Oh, Da de igreja. templos, de templos. Claro, não é? claro. A não ser que Vamos seja em moderadores. continente. Vamos não é? deixar o Alberto falar. Diga, Alberto. Depois houve outro incidente. Foi um homem com megafone, que pode ser visto no YouTube, um homem com megafone que interferiu no Largo do Chão das Covas com o Pride dos Pequeninos, onde estavam 20 adultos e 10 crianças. O que é que ele fez? Denunciava com o megafone, eu vi o vídeo, pessoas LGBT+, como degeneradas e acusando-as de endoctrinar crianças. Eu devo dizer que acho estes atos completamente miseráveis, condenáveis, intolerantes e intoleráveis. Mostram uma falta de empatia com outros seres humanos. E aqui eu gostava também de pôr uma alternativa àquilo que o Bento disse. Não são outras opções. As pessoas que têm orientações sexuais diferentes da maioria, digamos assim, diferentes da heterossexualidade. E têm Orientações ou identidades- comportamentos? Orientações. Não é a mesma coisa. Pois não, Alberto Magalhães. Desculpe, as orientações levam a comportamentos ou à inibição dos comportamentos. Mas há Eu estou a comportamentos que não têm uma falar- orientação Aqui, que não desculpe, seja mas o gosto, ou o vício, ou o terei hábito. muito gosto em discutir isso consigo, mas não agora. Mas podemos. Orientações Podemos. diferentes quer dizer que, em vez de serem atraídos por pessoas de sexo diferente ou do sexo oposto, são pessoas atraídas pelo mesmo Quer dizer sexo. que tem padrões endócrinos diferentes? É assim tão distintos? Não, quer dizer que não é por vontade deles que isso acontece. Então não é, são opções. então é o quê? É o quê? Isto é complicado mais para eu lhe explicar agora, desculpe lá, só se fizermos um programa sobre isso. Não, Mas não, agora não, não- podemos não fazer. vai- Podemos fazer. Não vai Ricardo, desviar, não vai Ricardo, deixa lá desviar o Alberto. Alberto, diga, não diga. vai Alberto, desviar foi o por meu vontade de discurso Deus. para a origem da homossexualidade, por amor de Deus. Então não é isso que estamos a discutir. O que estamos a discutir é o direito dessas pessoas terem orientações Não, diferentes. estamos a discutir a vandalização da arte. A vandalização da arte. A vandalização da arte foi feita por pessoas que não dão o direito às pessoas LGBT+. Mas já se sabe, terem- já se sabe. Obviamente, então se foram destruir uma exposição Já chegou ao fim LGBT, da se foram da destruir uma investigação. exposição LGBT, Ricardo, o Ricardo, o deixa lá Ricardo o acha que foi Alberto. porquê? Quer dizer, não sejamos parvos. Se a exposição era LGBT e foi destruída, é porque essas pessoas não gostam de LGBTs. Obviamente. Teoricamente. Mas se não gostarem de LGBTs, têm todo o direito disso. O que não têm direito é de destruir É de vandalizar, a exposição, isso não, isso de de ameaçar facto. pessoas, De facto, ninguém, de vandalizarem pessoas, de chamar degeneradas às pessoas com orientações sexuais diferentes, com sexualidades diferentes, para ser mais abrangente.
porque isso é absurdo, anti-humanismo, até dizer chega, digamos assim. Portanto, são atos completamente condenáveis, intolerantes e intoleráveis. Muito bem, vamos fazer uma segunda ronda sobre o tema para terminarmos. Ricardo Freixal, o que é que lhe ainda há para dizer sobre este assunto? Eu já disse quase tudo, já falei do templo, já falei da religiosidade que há que manter no templo, ou que é mantida no templo, independentemente da pertença que ele existe. Posso lhe perguntar sobre... Vi muitas críticas à Câmara de Évora por ter apoiado a organização da Évora Pride. Partilha também dessas críticas? A Câmara não devia apoiar? Não quero entrar nesse tipo de discussão. Acho que a Câmara que deve ser deve ser de senso lato, deve ser de espírito aberto este tipo ou outro tipo qualquer de organizações, que não o deve fazer sectariamente e objetivamente contra determinados grupos, desde que isso não vá ferir com a suscetibilidade da maior parte da população portuguesa, a Câmara devia ter, de Évora. A Câmara, na sua opinião... Agora, o que eu acho é que Bento, deixou-me aqui de pé no ar relativamente aos espaços. Certeza absoluta que tem espaços mais que suficientes para fazer exposições, como aquela que foi organizada na Igreja de São Vicente, sem dar aso a que toda esta profanação, vandalização existisse. Porque, independentemente de ser arte LGBT, ou seja, aquilo que for, arte é arte. É arte, imagem, mas nada. E, portanto, esse é o motivo, percebe? E, portanto, agora, será expectável, não será expectável? Quando eu digo, mas, ouça, a vandalização, eu não quero dizer, não quero aqui ser maquiavélico, mas porque uma vandalização não pode ver, há unanimidade no grupo LGBT? Não há. Não há, o grupo não é unânime, nem nas orientações, nem na defesa das orientações, nem nada. Portanto, porque é que nos dizem a nós que porque é que são de direita, porque é que são de esquerda ou de extrema esquerda? Portanto, vamos lá ver com calma e acho que tudo isto podia ter sido evitado se tivesse havido bom senso algum senso normal, não era bom senso sequer, algum senso normal, porque o bom senso já pode ser levado para outras orientações ou para outros setores. Tivesse havido senso normal neste tipo de resumo. Tanto que não houve algum problema na parada? Na manifestação, na parada, houve algum problema? Nada. Eu não sabia de nada sequer. Portanto, ouça lá, há aqui qualquer coisa que me estranha muito. Muito bem, claro. Bento. Mas de qualquer forma, lamento, seja deste grupo, seja de outro grupo qualquer, que queria que também a comunidade fosse veemente no repúdio por essa vandalização senso lato. Muito bem, Bento Anastácio, para terminar. Ricardo, que eu acho que a única coisa que falta é algumas questões laboratoriais e outras coisas e lá ao pé, pelo que não tardarão, os 3 energúmenos estarão detidos e espero bem que muito rapidamente, já que, e volto a dizer, não quebrando aqui nenhum segredo de justiça, que são pessoas ligadas à extrema-direita nesta cidade. Até porque há câmaras de videovigilância, há recolha de impressões digitais e Évora é uma cidade pequenina. A gente, passado um bocadinho, toda a gente sabe quem foi. Não quer dizer que o grupo LGBT é exclusivo da extrema-esquerda, não? Não é da extrema-esquerda nem da extrema-direita, não é de extrema nenhuma. Está a levar isso para a extrema-esquerda, para a Não, extrema-direita. eu estou a dizer quem foi, de facto, quem partiu aquilo tudo. Não tem nada a ver. São coincidências. Não são coincidências. Eventualmente serão. São coincidências os atos de xenofobia, as declarações Quem está a ouvir a nossa discussão está a pensar que o Bento que é da LGBT e eu sou da extrema-direita. Não. Eu a única coisa que sou é mesmo da esquerda e que de facto senti-me obrigado a ir desfilar. Fui ao desfile, eu todos isto por ter ido ao desfile. Não, mas eu fui ao desfile, e fui só porque fui obrigado. Fui obrigado por terem sido atacados cidadãos pela sua opção
sexual ou pela vida privada que levam e que têm o direito de se expressar, porque de facto são, na sua grande maioria, vítimas de perseguições e de tratamento discriminatório, e que a única coisa que querem é direitos iguais. E tem direito à vida pública, não é só privada, à vida pública. Exatamente. Normal. Tem direito à vida. Normal, direito à vida. Tem direito à vida. Normal. E eu fui desfilar em nome da liberdade e em nome do direito à vida. E isso irei sempre que esteja em causa os direitos fundamentais de quem quer que seja. Sejam eles da comunidade LGBT, seja a comunidade negra ou cigana, seja a comunidade qualquer que ela seja. Assim como não participo nem admito que haja discriminações ou perseguições a quem quer que seja por motivos religiosos, assim como sou solidário com os cristãos de Beirute ou de outro qualquer sítio onde são perseguidos e são torturados e mortos pela sua crença religiosa. Não posso aqui às portas de minha casa e dentro da minha porta, mais exatamente, deixar que isto passe em vão. Muito bem, vamos lá terminar, Alberto Magalhães. Ora bem, então, retomando a conversa, ou melhor, levando a conversa para aquilo que me interessa, dizia, estas coisas são sempre aproveitadas por ambas as partes, às vezes, não é? Ou melhor, voltam-se contra quem as pratica. E neste caso, por exemplo, tivemos aproveitamento do Bloco de Esquerda e da extrema Adesivamento. Exagerado. Não quero falar da pouca vergonha que foram esses senhores, mas isso depois falamos de outra forma. Carmo Afonso, não estou a falar disso. Estou a falar, por exemplo, de Carmo Afonso dizer que o vídeo do tal gajo com megafone no Largo de Chão das Covas tinha sido apoiado por milhares no YouTube. Eu contei 40. Contei 40 pessoas que deram a sua opinião, manifestantes a favor do gajo do megafone. Onde é que a Carmo Afonso foi descobrir os milhares, não sei. Depois, na Esquerda Net, Joana Mortágua desafiou o Executivo, isto é, o Governo Central, a tomar medidas para promover a segurança da comunidade LGBT+, em Évora, e para enfrentar os discursos e atos de ódio homofóbico e transfóbico. E chega aqui ao problema dos crimes de ódio. O problema dos crimes de ódio é isto. Quer dizer, o que eles fizeram naquela igreja foram crimes. O ódio é uma emoção. Esta coisa de se falar em crimes de ódio a mim faz-me uma confusão terrível. Uma pessoa pode odiar outra, pode odiar um grupo, e isso não é criminalizável. É uma emoção que a pessoa tem. Não se pode apagar de um momento para o outro como se não existisse. Quer dizer, ou como se pudesse controlar racionalmente. Totalmente. E, portanto, para que nós continuemos numa sociedade com liberdade de expressão, etc., é preciso separar completamente os discursos dos atos. Discurso é uma coisa, e desde que não incitem à violência, que não incitem à humilhação do outro ou dos outros, não tem nada que ser criminalizados, digo eu, na minha opinião. Criminalizar ofensas é um disparate, porque há sempre alguém que se pode sentir ofendido ou diz que se sente ofendido, porque lhe convém sentir-se ofendido. E, portanto, nós não podemos criminalizar ofensas. Porque senão criminalizamos ofensas tentando obter uma sociedade mais justa. E aquilo que vamos obter é uma sociedade menos livre. É isto. Agora, ainda queria dizer mais uma coisa. Não dando razão ao Ricardo, porque eu acho que aquela igreja é de facto um sítio de exposições e
não é um Sim, sítio mas não de deixa de ser culto. igreja, Há não deixa de ser igreja. Sim, eu sei que não deixa de ser igreja, por isso é que a minha posição vai ser a que E eu tem vou sido muito dizer bem a seguir. utilizada até Vai agora. ser a que eu vou dizer a seguir, se Tem- você me deixar. Sim, É sim, que sim, sim. não me, a mim, pessoalmente, nunca me pareceram. Eu vi um desfile de orgulho gay em Paris, aqui há uns anos, e fiquei estupefacto. Já tinha visto na televisão, mas depois ao vivo é mais completo, é mais sensacional, digamos assim. Eu não me parece que os desfiles de folclore, como eu lhes chamo, LGBT+, assim como fazer exposições em igrejas, mesmo que as igrejas estejam fora de serviço religioso, não me parece que isso sejam meios adequados para conseguir a normalização Da vida em sociedade, independentemente das suas LGBT. Uhum. Das pessoas LGBT. Eu parece-me que quando as pessoas LGBT têm o direito de existir no mesmo mundo e com a mesma visibilidade ou invisibilidade das outras pessoas. E quando isso se conseguir, quando as pessoas LGBT que não têm nada para serem famosos forem perfeitamente anónimos, teremos conseguido a normalização e acabado com a discriminação dessas pessoas. Fazer festivais seminus em poses provocatórias, etc, 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 que eu agora não tenho tempo para discriminar aqui, não me parece a forma mais adequada. Eles lá sabem, o problema é deles e a luta é deles, mas eu não me parece. Muito bem. O Eles lá Chegamos sabem, ao desculpa fim. lá, para lá, que saiu aqui duas ou três Mas tem de ser rápido. coisas Já passamos do tempo. que têm que ser rápidas. Obviamente que uma manifestação ou uma parada de, LGBT em Lisboa, em Paris ou em Évora terá que ser sempre diferente, e aqui foi a alentejana. A malta foi gritando pouco, cantando muito menos e desfilando com muito pouco, tirando obviamente algumas pessoas de outras coisas, sobretudo a malta da comunidade brasileira que veio mais carnaval. O que se passou aqui não foi nada disso. Provavelmente grande parte uma significativa das pessoas que desfilaram eram heterossexuais, como eu, acompanhados alguns deles acompanhados pelas suas famílias, para lhes explicar que de facto há direitos que são inalienáveis, e este é um deles. Muito bem. Portanto, dizer que espero que esta vergonha não se volte a repetir nem aqui, nem em parte nenhuma, Muito bem. já que somos um mundo civilizado. Vamos terminar, ficamos por aqui, regressamos 2, 8 dias. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.